Para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, gratos a Deus, por esta oportunidade. Acabamos um período de oração agora, já que estamos nesse período, mais uma vez, repito, de quarentena, mas não podemos perder a oportunidade, irmãos, que Deus tem nos dado para fazer algo pela obra do Senhor. E este algo desta feita é, mais uma vez, levarmos uma palavra do coração de Deus para todos aqueles que estão nos ouvindo. Queria fazer a leitura da palavra, uma leitura alternada, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículo 25, versículo de número 31 e o versículo de número 34, que diz assim, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nome daquele que vive, que reina para todo sempre, daquele que deu a vida na cruz do Calvário, para que eu, você, cada um de nós, possamos ter o direito à salvação, à vida eterna nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oremos ao Senhor. A minha oração esta noite é que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos conduza segundo o seu querer e a sua vontade, para que possamos compreender mais uma vez os desígnios, a vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos ouvir e guardar a sua palavra no nosso coração. Só assim não pecaremos contra o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, os textos sagrados, eu fiz uma leitura alternada aqui, porque o Espírito Santo de Deus, desde a última segunda-feira, tem colocado no meu coração. E esse texto, irmão, traz algumas expressões, duas delas bem repetitivas. A primeira diz, não andeis, três delas, Não andeis, no versículo de número 25. Versículo de número 31, não andeis. Versículo de número 34, não andeis. A primeira, não andeis cuidadosos. Não andeis preocupados. Nos últimos dias têm sido dias de grandes preocupações. Com esse período de coronavírus e de tantas leis que nos impedem de sair das nossas casas, da nossa residência, o Espírito Santo de Deus esta noite olha para mim e para você e diz, ei, não se preocupe, não fique cuidadoso. Eu estou com você, eu estou no controle de tudo. No versículo de número 31, eles não andeis inquietos. E eu fui buscar o significado da palavra inquieto ou inquietação. Mas o que é isso? Porque o Espírito Santo de Deus ilumina o evangelista São Mateus a escrever as palavras do próprio Jesus, é Jesus conversando com os seus discípulos e um grupo de homens ali, fariseus, judeus, ouvindo a palavra, eles não andeis inquietos. Inquieto, irmãos, está aqui, é desassossegado, é turbado. E eu, como eu li essa palavra turbado, o Espírito Santo me levou até João capítulo de número 14, onde Jesus, há 3 anos, ele já estava conversando com os seus discípulos. Onde o próprio Jesus acabara de ter um jantar, uma ceia na casa de Lázaro, Marta e Maria. E explica que está descendo para Jerusalém, lá ele vai ser preso, lá ele vai ser torturado, e lá ele vai ser morto, ele entregará a sua vida por amor da humanidade. 3 dias após, ele vai ressuscitar. E logo após, alguns dias após, ele vai ter a sua ascensão aos céus, ele vai voltar para o Pai. E quando ele diz que vai voltar para o Pai, algo acontece naquele momento que começa um momento de turbação.
As pessoas ficam angustiadas e aflitas naquele momento. As pessoas ficam descontroladas. E quem eram essas pessoas? Os discípulos, Lázaro, Marta e Maria. Pessoas que conheciam Jesus, mas quando ouvem dizer que o mestre vai partir da própria boca dele, eles dizem: ei, agora ficamos sozinhos. Acabou, nada que tinha sido ensinado nos últimos 3 anos, parece que eles esqueceram. E não é diferente nos dias atuais. Estamos, irmãos, cuidadosos, estamos preocupados com o que vai acontecer, ou com o que já está acontecendo. Ficamos preocupados com amanhã, ficamos preocupados com a nossa vida, o que é que nós vamos vestir, o que é que nós vamos comprar, o que é que nós vamos comer, será se a farmácia, o mercado, a loja vai estar aberta? E o Senhor diz: não se preocupe, eu sou o Deus da provisão e da providência. Eu vou entrar com o necessário, provável na sua vida. Qual a tua necessidade? Talvez Ele não dê o que eu preciso, mas o que eu necessito Ele vai prover. Porque eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um filho. E não é diferente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então não fique inquieto, não fique turbado, não fique agitado, não fique ansioso. Deus está no controle de tudo. E a mensagem esta noite, irmãos, vai para a última frase do versículo de número 34. O tema da mensagem desta noite está na última frase do versículo de número 34 que acabamos de ler. A última frase diz assim: basta a cada dia o seu mal. As frases que repetimos do versículo 25, do versículo 31 e do versículo 14 foi: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Por isso vos digo, não andeis inquietos. Por isso vos digo, não vos inquieteis. E o texto termina com a mensagem: basta a cada dia o seu mal. Quando estamos pregando nos púlpitos das igrejas, costumamos dizer: irmão, cada dia traz sobre si o seu mal. Deus está no controle de tudo. E eu queria ler um texto aqui da palavra do Senhor, que está no Salmo 37, versículo de número 25, que diz assim: glória a Deus, Salmo de número 37, versículo 25. Esse texto mostra a provisão de Deus na vida dos seus escolhidos, dos seus eleitos, do seu povo, daqueles que um dia ouviram a palavra, creram na palavra e aceitaram Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aí diz: eu estou no controle. Veja o que é que esse texto diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi. É Davi que está falando assim. Ele nunca viu desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai deixar faltar. Tu és justo perante Ele? Eu estou vivendo no centro da vontade dEle? Eu estou vivendo o querer dEle? Porque eu já sou escolhido, eu sou eleito, eu sou separado, eu sou filho, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Estou falando de mim e de você. Nós somos. Nós não declaramos isso todo dia? Quando nós saímos na rua, quando as pessoas nos indagam sobre o cristianismo, sobre a nossa fé: não, eu sou crente em Jesus. Então nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nem você e nem seus filhos vai mendigar, porque Deus vai prover o necessário. Só tem um porém. Crer que Deus vai prover o necessário não significa ficar acomodado. Crer que Deus vai prover o necessário não significa se conformar com a situação. Existem 2 grupos de pessoas na Bíblia Sagrada. 2 grupos de pessoas, muitas vezes. Existem vários grupos, mas 2 grupos eu vou citar agora. De um grupo apresenta-se os trabalhadores. Trabalhadores do reino. E para os trabalhadores diz assim: ei, eis que o galardão para os trabalhadores está comigo, Jesus falando, segundo as suas obras. Para os trabalhadores, o galardão, o prêmio, a recompensa, o pódio será para os trabalhadores.
O meu galardão está comigo segundo as suas obras. Palavras do próprio Jesus. Mas do outro lado tem um grupo chamado de preguiçosos, está lá no Velho Testamento. Para os preguiçosos ele disse, vá aprender com as formigas, preguiçoso. Que durante o verão trabalham, para que durante o inverno, no momento que você não pode sair da sua casa, você venha ter o necessário para a sua sobrevivência. No reino espiritual não é diferente. Nós estamos vivendo das nossas reservas. Eu vejo os nossos pastores falar disso. Homens de Deus, mulheres de Deus, de 30, 40 anos de oração, de palavra, que agora, nesse momento, vive das suas reservas. Precisamos buscar mais, precisamos orar mais, precisamos estar mais no centro da vontade do Senhor. E o tema da mensagem dessa noite eu queria chamar a atenção, porque a última frase do versículo 34 diz, basta a cada dia o seu mal. E o tema da mensagem de hoje são 4 perguntas em uma, 4 em uma, né? 4 perguntas subdivididas que se tornam-se uma. O que fazer? Como agir? Como sobreviver? E em quem confiar no dia mau? Se cada dia traz sobre si o seu mal. O escritor aos Provérbios diz que se te mostrares frouxo, dependendo da tradução, ou fraco, no dia mau, no dia da angústia, no dia da aflição, é que a tua força, ela é pequena. Aí eu fiquei pensando, quando esse texto me veio à mente hoje à tarde, eu digo, mas de onde vem a minha força? A minha força vem do Senhor. Então, no momento da crise, no momento da adversidade, no momento que eu tenho que ficar trancafiado dentro da minha casa, no momento da luta, no momento da tribulação, no momento que a gente não pode cultuar, nós evangélicos, dos nossos irmãos católicos, de ir para a missa, de ir para as suas orações, de comemorar até a própria Páscoa, agora na sexta-feira passada, a sexta-feira santa, de fazer suas reuniões, no momento que é proibido nós fazermos isto, de estarmos na casa do Senhor, ei, não se mostre fraco. Paulo e Silas estavam trancafiados na prisão, mas enquanto estava trancafiado, a Bíblia Sagrada afirma que eles oraram e cantaram e oraram, e o lugar tremeu, e as cadeias se quebraram, e o nome do Senhor foi glorificado. Quando essa tempestade passar, quando essa adversidade passar, quando as cadeias se quebrarem e nós pudermos sair das nossas casas, nós vamos sair mais forte. Nós vamos sair cantando o hino da vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a pegar exemplos da Bíblia. Irmãos, é uma série de exemplos, não vai dar para concluir hoje, talvez eu conclua na próxima, talvez eu divida em 2 mensagens, na próxima sexta-feira eu esteja aqui também mais uma vez, trazendo a palavra, dando continuidade a essa palavra. E eu peguei alguns exemplos de pessoas que viveram dias maus, alguns deles anos, e muitos anos maus. Um primeiro que eu peguei como exemplo foi Noé. Noé, quando teve o anúncio do dilúvio, 120 anos de dias maus. Se fôssemos precisar mesmo, 120 anos de dias maus, 7 dias dentro da arca, vendo o pessoal chamar ele de louco, de velho louco, mais 40 dias de chuva sobre a terra, mais 1 ano e 1 mês e 1 semana sem poder descer da arca após a chuva ter parado. Mas ele viveu dias maus. Então o que foi que Noé fez? Qual é a lição que tiramos de Noé? Deus disse, vou destruir toda a humanidade e você tem a possibilidade de salvar toda a sua família. Como Deus? Construindo a arca. E ele confiou plenamente no Senhor. O que eu posso fazer nos dias maus? Confiar no que Deus tem para você. Confie em Deus. Eu não sei o que Deus tem falado nos últimos dias através de um louvor, através da palavra, através de uma profecia, através de uma mensagem que você ouviu, talvez em um livro, talvez no Face, no Zap, em algum lugar. Mas de alguma forma Deus falou com você. E o que Ele falou com você, pode crer, Ele vai cumprir, porque o meu Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel. Ele diz que mesmo eu sendo injusto, Ele continua sendo justo. Mesmo eu sendo infiel, o meu Deus continua fiel.
Eu falho, eu erro, eu tenho defeito, mas o meu Deus não. Ele é perfeito. Então o que foi que Noé fez? Primeira coisa, ele confiou plenamente no que ele ouviu da parte do Senhor. Irmãos, naquele dia diz que não chovia sobre a face da terra. Ninguém sabia o que era chuva. Aí Deus disse, vai chover sobre a face da terra e vai destruir toda a humanidade. Noé creu. Construa uma arca. E eu fiquei meditando nisso várias vezes, de segunda para cá, meditando nesse texto. Construa uma arca. O que é uma arca? Eles não sabiam. Noé, a Bíblia diz que ele era lavrador da terra, ele não era formado em engenharia, ele não era formado em eletrônica, ele não era formado em mecânica. Não, ele não entendia nada, ele não tinha... Naquela época, irmão, nós estamos falando de milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. E Noé põe em prática o plano de Deus, então ele confia no Senhor. Primeira coisa, confie em Deus. O que eu posso fazer quando chega o dia mau? Confie em Deus. Segundo, põe em prática. Como eu devo agir? Ponhando em prática. Não dá para ficar em casa sem fazer nada. Eu vou ficar só comendo, dormindo e comendo. Não. Como cristão, não estou falando de crente da Assembleia de Deus. Como cristão eu preciso ouvir. Pôr em prática, na minha casa, orar, ler a palavra, louvar o Senhor, adorar o Senhor, porque pode me impedir de sair de dentro de casa. Mas de louvar e de adorar o nome do Senhor, não. De estar na presença do Senhor, não. De dar testemunho de que você é um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom avô. Brincar com as nossas crianças no dia a dia. Chegou a hora de sofrer o que os professores sofrem na sala de aula com os nossos filhos. É a nossa hora. Chegou a hora agora. Então como foi que Noé agiu? Noé ouve Deus falar e põe em prática aquilo que Deus fez. Aí começa a dizer, mas ele é louco, é um velho louco. O que é chuva? Ninguém sabe o que é chuva sobre a terra. 120 anos de espera, irmãos. Deus ele não começou hoje e terminou amanhã, daqui a um mês, não. 120 anos construindo, não tinha tecnologia nenhuma. Mas 7 dias dentro da arca, ele não entrou. Se ele entra e começa a chover, maravilha! Eita, Deus está realizando. Não, 1 dia não chove, 2 dias não chove, 3 dias não chove. Eu imagino a sua esposa e seus filhos dizendo, não vai acontecer, não é? Eu já disse que não vai acontecer. Mas no 7º dia começa a cair chuva do céu. Aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Ô irmão, mas isso não é um momento de alegria para Moisés? Em parte é. Ele salvou a família, ele salvou seus filhos, sua esposa, suas noras. Porém, e os seus amigos que ficaram lá fora? Porque agora ele disse que a chuva começa a cair, as torrentes de subtermais começam a se romper. E agora as pessoas começam a bater na porta da arca. Imagine o dia da angústia. No momento da chuva, começou mais um dia de angústia na vida de Noé. As pessoas começam a gritar, os seus amigos, os seus vizinhos que não creram no velho Noé, começam a gritar, socorre-nos, abre a porta. E ele diz, eu até gostaria de abrir a porta. Eu até gostaria de fazer alguma coisa por vocês, porque a minha parte eu fechei por dentro. E fechar e abrir seria fácil. Mas o Senhor fechou por fora. A Bíblia diz que nos últimos dias só serão como o dia de Noé. Vai chegar o momento, irmãos, que não vai dar para fazer mais uma live. Vai chegar o momento, não duvide. Nós estamos no Brasil, num país democrático, onde você pode fazer o que quer, da forma que quer, dizer o que quer. E agora, sério, agora você não pode mais, você tem que ficar dentro da sua casa. Se você for sair para a igreja, você vai ser preso. Se você for prestar um culto de adoração a Deus, botar aquela caixa de som no meio da rua, juntar 10, 12, 15 irmãos, 20 irmãos, dizer, Jesus salva, liberta, transforma, restaura, Ele está no controle de tudo e de todos. Não pode mais não. E oremos a Deus para que esses dias sejam abreviados. Porque isso não é 1% do princípio das dores, não, irmão. Pode ter certeza disso. Vai vir pior. Não sei se é através de um vírus ou através de leis, não sei. Mas coisas piores acontecerão no reino espiritual e no reino físico, no reino biológico, na terra. Um dos exemplos aqui, Noé. Eu queria chamar a atenção para 2 pessoas que eu peguei como exemplo aqui, nenhuma história só. Mordecai, o Mardoqueu, e Hadassa e futuramente Esther. A menina Hadassa torna-se a rainha Esther. Mordecai vive dias, anos
de maus, mas tem uma data, chega um momento que o rei, o qual está escravizando, decreta a morte, um dia com dia, data e hora marcada para todos os hebreus morrerem, serem dizimados da face da terra. O dia mau chegou. Ele estava vivendo anos maus, agora vai viver um dia mau, porque esse dia será o pior de todos. Será o dia de ser destruído toda a terra. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem cria tanto em Deus, que mesmo vendo a morte dos seus parentes, olha para a menina Hadassah e diz: creia, Deus está no controle e Ele vai prover livramento para o seu povo. O tempo passa, a menina crê, e quando ela está na sua adolescência para a sua juventude, ela é levada para ser prostituta. Não vou dizer mulher no palácio. Mordecai tem uma ideia e diz: se ela se identificar com hebreia, ela morre, muda o nome dela, diz para lá que o seu nome vai ser Esther. Deus provê algo interessante, provê que ela se torne a rainha daquele lugar. E quando ela está rainha, diz a Bíblia Sagrada que vem um decreto do rei. E diz: todos os hebreus devem ser eliminados, dizimados da face da terra. Mordecai sabe do decreto, não perde o controle da situação. Olha que coisa linda, irmãos. Independente das circunstâncias, não perca o controle da situação. Deus está no controle. Por isso que ele disse: não vos inquieteis. Não fiquem preocupados, eu estou no controle. Só faça o que eu tenho falado nos últimos dias. Obedeçam a minha palavra. E agora aquele homem transmite uma palavra, manda um recado para a sua sobrinha, ou a sua prima, Esther. Quando o recado chega, ela está rainha, colocada por Deus naquele lugar, sobre a providência, a provisão e sobre a mão de Deus. E agora, olha o que acontece. A princípio ela recusa e diz: não vou fazer, porque se eu me identificar com um hebreu, eu também morrerei. Mas Mordecai confiava no Senhor e devolve um recado para ela. Diga para a rainha Esther que ela foi colocada lá exatamente para um dia como esse. Se ela fizer a parte dela, Deus vai prover livramento. Se ela não fizer, socorro e livramento Deus enviará de outra parte. Irmão, se eu lhe ajudar, se eu lhe abençoar, se você precisar de mim e eu fizer a minha parte, amém, glória a Deus. Se eu me recusar a fazer, Deus vai prover de outra parte. Deus vai prover. É o Deus da provisão. Você não confia no irmão Guimarães, você confia em Deus. Você não depende de mim, você depende de Deus. Eu vou repetir, bater nessa tecla todos os dias, todos os momentos que eu tiver a oportunidade. Eu dependo de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Aí ela crê na palavra. Mas ela só creu? Não. O que foi que ela fez? Porque o tema da mensagem é o que fazer, como agir, como sobreviver e em quem confiar no dia mau ou nos dias maus. Diz que ela, a primeira coisa que ela faz, apregoa, decreta um jejum. Segundo, o jejum vem acompanhado de oração e consagração. Terceiro, Deus disse: pode falar com o rei. Sabe o que ela faz? Ela vai falar com o rei. Ô irmão Guimarães, mas ela era rainha. Ô irmão Guimarães, mas falar com o rei, o Deus mandando, é muito fácil. É a lei da época. Dizia que se uma pessoa adentrasse no salão real, o rei estava sentado no seu trono, do seu lado um cetro, um cajado de ouro, do lado na sua mão direita. Se o rei, ao olhar para aquela pessoa, a pessoa parava reto com a guarda, dizia que queria o que queria, se queria falar com o rei, vinha alguém, comunicava ao rei o que a pessoa, quem era a pessoa, e o rei olhava para a pessoa sem avisar para o soldado, ele estendia o cetro ou não estendia. Se ele não estendesse, ele estava decretando a morte daquela pessoa. Os soldados entenderiam, pode apedrejar, ou pode enforcar, ou pode pôr na guilhotina, porque o rei está decretando a sua morte. Se ele estender o cetro, ele está dizendo, pode se aproximar. Pode falar o que você quiser, porque hoje eu estou pronto para lhe ouvir. Quando a rainha Esther chega na porta,
comunica que quer falar com o rei, e agora o rei pega o seu cetro e estende na direção de Esther. E ele olha para aquela mulher no momento do caos, no momento da crise, no momento da dor, no momento da adversidade, no momento da tribulação, porque todos os seus familiares vão morrer. E o rei olha para ela e diz: peça o que você quiser. Porque até metade do reino eu te darei. Eu fico lembrando de Jesus, olhando para mim e para você, dizendo bem assim: ei, se você, nós, estiver em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, peço o que você quiser, você é filho, você é herdeiro, você tem direito, e vos será feito. Com nosso Deus não é diferente. Ele está sempre com o seu cetro. Com o seu cetro não, com sua mão. O profeta Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Noé ouve Deus e ponha em prática o plano de Deus, independente do tempo. Esther ouve Mordecai, um homem que confia em Deus. Irmãos, em quem confiar no momento da adversidade? Se eu pudesse estar olhando no seu olho e lhe perguntar agora: dá para confiar em alguém nesse momento? Nos últimos 30 dias, dá para confiar em alguém? No que a mídia publica, independente do meio de comunicação, nos líderes, nas autoridades que foram constituídas por Deus? Dá para confiar em alguém? Quem realmente, será que você não já se perguntou quem deles está falando a verdade? Independente do partido, independente, não importa. Quem deles estão falando a verdade? Quem deles está certo? Porque a doença existe. E mata. Mas a falta de trabalho também mata. Porque gera fome, gera guerra, e fome gera guerra, fome gera destruição. Em quem for confiar? O que fazer? Orar cabe aos cristãos, independente, repito, independente da sua denominação, religião. Ore ao Senhor. Se for preciso, jejum, se for possível, jejum, consagre, leia a Bíblia, louve, adore, cante hinos de louvor à sua casa. Não perca o controle da situação. Deus está com você. Então, Mordecai crê em Deus, transmite o recado, Esther ora, apregou um jejum. Quando Deus fala com ela, ela crê que Deus está no controle e vai falar com o rei. E Deus faz com que o rei ouça ela e entre com a provisão e a providência necessária. O terceiro exemplo que eu pego aqui, irmãos, é Ana. 23 anos de espera. O seu esposo tem uma outra mulher. E com a mulher tem vários filhos. O nome da outra é Penina. Os irmãos evangélicos e católicos sabem dessa história de qual é salteado. Todos os dias diz que Penina a infernizava. Todos os dias Penina zombava da cara dela. Todos os dias Penina a atormentava, a humilhava. Mas sempre que ela tinha a oportunidade de subir ao santuário, ela subia ao santuário. Como foi que Ana agiu? Porque o tema da mensagem é o que fazer, o como agir, como sobreviver e em quem confiar. Ana era estéril, Ana não tinha filho. Mas ela subia 23 anos subindo ao templo para adorar o Senhor. O marido dela chega para ela e diz: por que você está orando tanto? Ela diz: porque eu quero um filho. Mas você é estéril? Ela diz: mas Deus pode prover. Deus é um Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Ele diz: não sou eu mais importante do que 10 filhos? Ei, não troque aquilo que Deus tem para você por nada que o mundo possa lhe oferecer. Não troque o seu momento de intimidade por Deus por nada que o mundo possa lhe oferecer. Não troque o seu momento de oração. Estamos tendo um momento, uma hora de oração, irmãos. Uma horinha. Mas parece que nós não precisamos mais orar, né, irmãos? Parece que nós não necessitamos mais de orar. Está tudo bem.
O Senhor diz, não vos inquieteis, não se perturbe, não se turbe. Não perca o controle da situação, não fique apavorado. Aí eu digo, eu creio em Deus, eu creio em tudo. Mas no momento da oração eu não posso, porque tem um coronavírus por aí. Eu posso morrer. Talvez você não precise mais de oração. Precisa orar para quê, né, irmãos? Já orou tanto, já é crente há 20 anos. Já foi escolhido há 10, 15, 20 anos atrás. Para que orar mais? Quando o dia mal chegar, porque ele ainda parece que não chegou, você vai lembrar de orar e jejuar, de orar e consagrar, de ler a palavra, de louvar e de adorar. E ficar ligando para os irmãos e dizendo, irmãos, ore por mim, pague o preço por mim. Ei, a hora é agora, ainda está tempo de orar. Ainda podemos orar dentro das nossas casas. Não podemos. Alguns lugares aí está sendo rastreado as pessoas que saem de dentro de casa. Quem sabe se um dia não vão botar as pessoas para nos rastrear? Instalar algum tipo de aparelho, não sei, de tecnologia, que nos rastreie dentro de casa. Alguém lembra de Babilônia? A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias oravam no seu quarto com as janelas abertas para Jerusalém. Sabe o que foi que fizeram? Nem no quarto vai poder orar mais. E se orar, vai ser comido por leão. E se orar, vai ser jogado na fornalha. E se orar, nos dias atuais, vai para a cadeia. Isso me vem agora, irmãos. Agora, nesse exato momento. Precisamos estar atentos. Precisamos tomar cuidado. Não é hora de brincar. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também se fará. Agora, 23 anos de Ana. Ana está há 23 anos orando. Aí o que foi que Ana fez? O que fazer na situação de Ana? E eu fiz questão de colocar no esboço, irmãos. Primeiro, ela subia à casa do Senhor sempre que tinha oportunidade. Repito, sempre que tinha oportunidade. Eu tenho oportunidade de ir à casa do Senhor, 1 hora de oração. Os entendedores entenderão. Segunda coisa que Ana fazia, chorava aos pés do Senhor. É só ler o capítulo 1 do livro do profeta Samuel. Está lá a história de Ana. Ia ao santuário e lá chorava nos pés do Senhor. Terceiro, o que era que ela fazia? Não comia. Eu sei que existem várias vertentes teológicas para isso. Se tiver algum teólogo de plantão aí ouvindo isso, talvez me critique pelo que eu vou dizer. Mas eu vou falar de jejum. Não comer é jejuar. Ana desintoxicava o seu corpo das críticas. Se ela não jejuasse, irmãos, ela não ia aguentar. Eu não estou falando de 23 dias. Eu estou falando de 23 anos na fila de espera. Todo dia alguém importunando e ela subindo para orar na casa do Senhor, chorando nos pés do Senhor e jejuando, desintoxicando o seu corpo daquilo que não presta, daquilo que o mundo estava lhe afrontando a cada dia. Quarta coisa que Ana fazia, voto ao Senhor. Irmãos, e tem uma coisa aqui, nesse dia mau, que para Ana é uma bênção. Se olharmos no contexto geral, ela fez um voto, Deus a presenteou com um filho, amém. Só que o voto de Ana não é dar um culto em ação de graça. Não é oferecer um carneiro para a casa do Senhor. Não é dar uma oferta em dinheiro para a casa do Senhor. Não é fazer uma festa e convidar os vizinhos e dizer, Deus realizou o desejo do meu coração. Não. Era quando o menino fosse desmamado. Ela ia entregar na casa do Senhor, no santuário, para que ele viva lá todo o resto da sua vida. E diga-se de passagem, mulher não tinha acesso ao templo não, ficar lá dentro não. Ela não podia estar lá dentro todos os dias olhando para o menino, fazendo a comidinha que ele gosta. Não, não. Ela ia ver esse menino de longe, de ano em ano. De longe. Aleluia. Eu imagino na hora que, no dia que Ana foi entregar a criança, para ela foi um dia mau. Mas Ana confiou no Senhor. O que fazer? Ore. Vá à igreja. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Porque lá eu contemplo a face do Senhor e aprendo da sua palavra. Ana orou, Ana jejuou,
Ana foi à casa do Senhor. Ana chorou nos pés do Senhor. E Ana, em quem confiar? Confiou em Deus. Eucana disse, minha filha, eu sou mais importante. Ela disse, Deus tem o melhor para mim. Mas você é estéril. Ela disse, mas ele pode mudar o quadro. Deus pode mudar o quadro. Já não estou falando mais de quarentena. Eu não sei como é que está a sua casa nesse momento. Como é que está a sua casa? O seu casamento, os seus filhos? Como é que está o seu trabalho? Os seus vizinhos, a sua rua? Os seus negócios? Como é que está? Deus pode mudar o quadro. Se já está bem, Deus pode fazer prosperar muito mais. A Bíblia é calcada, sacudida e transbordante. Deus tem o melhor. Creia nisso. Se está ruim, Deus vai transformar em bênção tudo aquilo que alguém disse que era maldição. Ah, mas não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Crente na sua casa é você. Crente na sua rua é você. Crente no seu trabalho é você. Leito separado foi você. Deus vai abrir a porta. Não, melhor. Deus, a porta já está aberta. Eis que ele te pôs uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força, Deus sabe da tua pouca força, da minha pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ana. Por último, Ana perseverou. Ana não desistiu por nada. O que é que eu posso fazer no momento da crise? Como é que eu posso agir? Persevere. Não desista. Desistir é para os covardes, para os fracos. O provérbio diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia mau, é porque a tua força é pequena. E você disse que a sua força vem de Deus. E nós declaramos que a nossa força vem de Deus. Agora lembra de Esdras? Orando, pedindo ao rei, para o rei libertar, manda a gente para Jerusalém, manda de volta para Israel. O rei disse, vocês vão. E ele disse, Deus está no controle de tudo. Rei, se o Senhor mandar, Deus vai abençoar. Quando o rei disse, pode ir, eles se lembraram que no caminho tinha assaltante, no caminho tinha os salteadores, assassinos, e tudo que não prestava. As feras do deserto, as bestas feras do deserto, tinha tudo. E ele disse, eu não posso pedir ao rei segurança pessoal, que os soldados vão me proteger. Por quê? Eu não posso. Porque eu disse para ele que o Deus que nós servimos, ele nos protege. Começa a declarar essa noite na sua casa que Deus está lhe protegendo. A sua casa, a sua família, os seus negócios, Deus está protegendo. Deus está no controle de tudo. Por último, para encerrarmos, o tempo é muito rápido, irmãos, o tempo urge, como diz a minha mãe. Ananias, Misael e Azarias. Chegou o dia mau. Não era simplesmente por eles estarem escravos, estar, tempo determinado. Estar. Tem hora para começar e tem hora para acabar. Eles estavam escravos em Babilônia. Chega um momento que descobre que eles servem a um Deus todo-poderoso. O decorrer do tempo, as pessoas vão vendo eles prosperando. As autoridades daquele lugar, os prefeitos, os príncipes daquele lugar, vê eles prosperando. E criam uma estratégia para destruí-los. O dia mau, o dia da angústia. E constrói uma grande estátua em homenagem ao rei Nabucodonosor. E ali é um decreto que no momento que os instrumentos musicais, harpas, tamborins, saltério, toda sorte de música daquela época, todos os instrumentos musicais daquela época vão tocar. E no momento que tocar aquele hino, aquela adoração ao rei, todos eles têm que se curvar perante aquela estátua. E disse que aqueles três jovens, não estou falando de crente de 100 anos de crente, não. Não estou falando de católico fanático também, não. Nem de crente fanático. Não, não, não. Eles não eram fanáticos. Eles eram fiéis. Eles serviam a Deus. A religião deles era Deus, todo-poderoso, o grande eu sou. Toca a buzina. Toca os instrumentos. Todo mundo se curva. Ananias, Misael e Azarias não se curvam. Vão lá onde está o rei e dizem, olha, não se curvaram. Não adoraram. E eles voltam para cá e o rei diz, manda chamá-los, eu quero falar com eles.
Olha para eles, vocês não se curvaram perante a minha estátua, o grande Deus, que eles se consideravam um Deus naquele lugar? Não, rei, nós não nos curvamos. Nós servimos a um Deus, ao grande eu sou. Ao Deus que libertou o povo do Egito. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Ao Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que fez cair as muralhas de Jericó. Ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que proveu durante 40 anos roupa, calçado, comida, água para o povo. O rei olha para eles e diz assim, olha, vou lhe dar outra oportunidade. Vou lhe dar outra chance. Irmãos, o inimigo vai sempre tentar lhe influenciar oferecendo o melhor. Dizendo, estou lhe dando outra chance, estou lhe dando outra oportunidade. Agora você aceita. Olha, daquela vez você estava de cabeça quente e não deu certo. Agora vai dar certo. Cuidado. Não quebre seus princípios por nada. Você foi eleito e escolhido por Deus. Toca a buzina. E antes de tocar, o rei diz, eu quero ver. O rei é sarcástico. O rei zomba e diz, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Quem manda em Babilônia sou eu. Ele esqueceu que Babilônia faz parte do universo. E quem criou o universo foi Deus. E Deus disse, ei, meu é o céu, a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Nabucodonosor não era nada perante o nosso Deus. A trombeta toca. Eles não se prostram. E dão uma resposta para o rei muito interessante. Diz, ó rei, o Deus que nós servimos, o grande eu sou. O Senhor do céu e da terra, Ele pode nos livrar. O Deus que você serve pode te dar livramento. O Deus que você serve pode lhe livrar de todo o mal e de toda aparência do mal. Aí ele diz, porém se Ele não nos livrar, se Ele não quiser fazer nada, Ele é Deus para tomar a decisão e fazer o que Ele quer. Quem sou eu para exigir dele? Nós continuaremos servindo a Ele. Oh, aleluia. Estamos clamando por mudança agora mudança. Deus muda o quadro, muda a situação, não deixa que o coronavírus ataque a nossa cidade, a nossa família. Tira ele do nosso país. Vamos parar. Repreenda este mal, Deus, e Deus pode fazer? Pode, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele continua sendo Deus. Eu continuo adorando, eu continuo adorando, eu continuo adorando, eu continuo crendo. O que eu não posso é quebrar princípios, eu não posso desistir, eu não posso me conformar. O apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Compreendo que Deus tem falado com você e comigo, e que eu possa colocar em prática todos os dias, que eu seja um testemunho vivo de que o meu Deus é poderoso, de que o meu Deus é santo, de que Ele mudou a minha vida, de que Ele me elegeu, do que Ele me resgatou. Ele pode visitar a sua casa nesse momento, eu creio nisso. E pode fazer a mudança, mas se Ele não visitar para fazer mudança, Ele visita como o Senhor de todas as coisas. O Espírito Santo habita dentro de você. É Ele que está lhe dando conforto, é Ele que está lhe dando segurança. Então não tema, não os inquiete. Vou encerrar repetindo aqui, inquietar-se. Não fique desassossegado, não fique turbado, não fique agitado, não fique ansioso, não fique aflito. Não fique apavorado. Ore a Deus, clame a Deus. Se não souber ler a palavra, baixe um vídeo no YouTube ou algum outro lugar. Ouça uma palavra de Deus. Ah, irmã, mas estão profetizando maldição. Meu Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Estão dizendo que não vai dar certo, não importa o que estão dizendo, eu quero saber o que é que Deus fala através da sua palavra. Por último, se tem alguém nos ouvindo que ainda não professa Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, essa é a hora, eu quero orar por a sua vida. Eu não estou lhe convidando para ser crente. Não. Eu não lhe convido para mudar de religião, mas para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela nossa cidade,
pelos nossos governantes, independente de partido A ou partido B. Pelo nosso país. Quando o povo de Deus está sendo levado cativo para a Babilônia, Deus envia uma mensagem através do seu profeta e diz: diga ao povo que ore por Babilônia. Porque se Babilônia estiver bem, o povo estará bem. Vocês estão bem. Se Babilônia estiver mal, o povo está mal. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano eterno Deus, bendito Pai, santo, justo, fiel e verdadeiro. Deus de provisão, Deus de providência, Deus que está no controle de todas as coisas, que faz tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Neste momento eu quero apresentar cada uma das pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Quero apresentar os seus familiares. Deus, entra com a provisão necessária na vida de cada um. Que o teu Espírito Santo traga consolo para a vida de cada um dos ouvintes. Senhor, que se há algum espírito de incerteza, de mentira, de angústia, de aflição, de perseguição, que seja repreendido na autoridade que há no teu nome. Pai querido e santo, espírito de depressão também seja repreendido. Meu Deus, meu Pai, espírito de guerra. Pai querido e santo, espírito, Senhor, de inconformismo. Tudo aquilo que tem afligido a nossa cidade, espírito de desordem, seja repreendido na autoridade que há no teu nome. Senhor, visita a nossa cidade, o nosso país, os nossos governantes. Independente de partidos, Senhor, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Eu creio que o Senhor constituiu cada um para fazer segundo o teu querer e a tua vontade. É bem verdade que alguns não seguem esses princípios, mas nós cremos num Deus que tudo pode. Pai querido e santo, ser com o pastor Pedro Dalino, nosso pastor, dando a ele saúde, paz, vigor, sabedoria e ciência para nos conduzir segundo a tua palavra. Ser com cada irmão, com cada irmã. Visita, Senhor, aqueles que se encontram angustiados nesse momento e aflitos, sem saber o que fazer, nem como fazer. Pai querido e santo, no nome e em nome de Jesus, crendo na providência e na provisão vinda de ti, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.